Santo de Deus, nós queremos mais, meu Pai, assim como o teu filho orou aqui para um despertar, que haja um despertar no nosso meio, Senhor, que haja um despertar, Senhor, da consciência da tua presença. Ah, papai querido, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração humano, é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que hoje seja a noite do despertar, que hoje seja a noite, Senhor amado, do que o Senhor venha nos envolver com a tua presença, que o Senhor venha nos envolver, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, com os teus braços de amor. Ah, papai querido, em nome de Jesus, leva-nos, meu Pai, a este lugar, meu Pai amado, de intimidade contigo, assim como está escrito aqui em Marcos 1:35, que diz: de madrugada, Jesus, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Ah, papai querido, leva-nos, meu Pai, a este lugar de maturidade contigo, onde que cada um aqui, Senhor, possa querer fazer questão de ficar a sós contigo, Jesus. Ah, papai, ensina-nos, meu Pai, a andar nesse fluir da tua glória, Senhor. Ensina-nos, meu Pai, a andar nesse lugar de ribeiro, Senhor, nesse lugar das nascentes de fonte que é o Senhor, em o nome de Jesus Cristo, porque eu sei que esse tempo é um tempo onde tem águas frescas, onde, Senhor amado, onde havia tristeza, Senhor, há um frescor, há um fluir das tuas águas liberadas sobre nossas vidas, aonde tinha deserto, meu Pai, eu creio, eu declaro que haverá o fluir, a glória, Senhor, a vida do Senhor em nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido, continue atraindo, Pai, as tuas filhinhas, Pai, para este lugar, continua fluindo, Senhor amado, com os teus rios aqui neste lugar, continua nos atraindo a ti, Pai querido, em nome de Jesus. Que toda religiosidade saia, que todo cativeiro emocional, que todo cativeiro, meu Pai amado, das trevas seja agora destravado, seja agora arrancado das nossas vidas em nome de Jesus. Pai querido, se existe, Pai, no nossos corações, se existe ainda nas nossas mentes algum tipo de cativeiro, de prisão emocional, eu declaro agora na autoridade que há no teu nome, Senhor, que os teus anjos agora, Senhor, anjos ministradores, anjos do Senhor, venham abrir portas de cativeiros nessa noite. Meu Pai amado, o Senhor tem total liberdade aqui neste lugar. Então fique à vontade para ministrar nos nossos corações. Assim eu te peço, amado Deus, eu te agradeço na certeza da vitória, porque o Senhor é bom e a sua fidelidade dura para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Pai querido, eu oro pela vida da Thaís. Pai querido, flua através da tua filha. Espírito Santo de Deus, flua, 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 Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, que haja uma unção diferente sobre a tua serva nesta noite. Rababashuiandaracantaralabás. Que o coração dela venha queimar cada vez mais por amor a ti, Senhor. Pai querido, que ela venha te adorar, meu Pai, corpo, alma e espírito. Pai querido, que a tua filha não venha reter nada, Senhor, e tudo aquilo que ela tem colocado diante do Senhor, tudo aquilo que ela tem sentido falta, que seja liberado nesse tempo e nessa estação, na autoridade que há no teu nome, Senhor. E eu quero declarar vida na vida da tua filha, vida nas finanças, vida, Senhor amado, no ministério, vida, meu Deus, a vida de Deus fluindo nela e através dela, na autoridade que há no teu nome, Jesus. Aqui, meu Pai amado, estamos nós. Receba nossas vidas, meu Pai. Receba, Senhor, tudo que é nosso, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, venha falar conosco. Que teu Espírito venha ter total liberdade neste lugar. E que nós venhamos, meu Pai amado, sermos como terra seca, sedenta por ti, sedenta por mais do Senhor, sedenta, Pai, pelas tuas águas, Senhor. E obrigada, porque o pão já foi nos dado. O pão é Jesus de Nazaré. Obrigada pela água, Senhor, que sacia a nossa sede. Esta água é o Espírito Santo de Deus, que flui em nós e através de nós. Fique à vontade neste lugar e receba toda adoração, toda oração seja dada, Pai. Suba as tuas narinas como incenso suave. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Aleluia. Thaís, é com você, minha irmã. Rabababachata.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, todas as irmãs. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Eu conheço o seu cansaço. Eu conheço a tua dor. Quando pensa estar sozinho, ao teu lado estou. Oh, meu plano para cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez para chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ela fez para chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Deixa o mundo inteiro falar, deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez para chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer, e vão dizer: meu Deus, como ela fez para chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Eu vou fazer, fazer, independente do que aconteça, o melhor para você. Eu vou fazer, se ele vai, eu vou fazer, independente do que aconteça, o melhor para você. E é assim que o Senhor nos diz nesta noite, nesta tarde: eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ela fez para chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ela fez para chegar lá. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Se valeu a pena acreditar. Aleluias. E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. Ele nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. Deus, eu e a promessa. Há momentos que é só você para acreditar. Então espera. Não vou desanimar. Tem segredos que somente a oração consegue acessar. Há um mistério escondido quando eu entro. Ele ouve um gemido
meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado, o mundo vê. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Aleluias. Há um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve um gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Deus transformou em realidade o que ontem era. Hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Irmãs, aleluia, aquilo que somente nós sonhamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, vai ser difícil louvar hoje, que presença, Senhor. Aleluias. Hoje, a irmã Nani tinha falado comigo que era sobre promessas, o último culto, né, de domingo do ano. Louvado seja Deus. E eu estou muito impactada, irmãos, pela presença. Aleluia, Jesus. Desde o início deste culto, louvado seja Deus. Vamos confiar, vamos acreditar. Deus, ele faz o impossível. Deus é aquele que realiza promessas. Aleluia, seja Deus. Aleluia, Deus, como diz esse louvor, ele transforma em realidade somente aquilo que nós sonhamos, somente aquilo que Deus sabe que está no nosso coração. E quando Deus faz acontecer, as pessoas ficam surpresas, mas só você e Deus sabe o secreto, o escondido. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, ele transforma em realidade. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. Hoje o meu choro é gratidão. O que só eu acreditava e me fez viver em público. O que somente eu sonhava. Aleluia, Jesus abençoe, agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que presença maravilhosa. E verdade, eu, Thaís, desde a hora que eu sentei aqui, eu já sinto o mover do Espírito Santo. Meu sangue está fervendo dentro de mim, é uma presença tão maravilhosa. É algo inexplicável quando a presença do Senhor está naquele lugar, e quando a presença do Senhor está, é porque Ele está validando aquilo que está sendo feito naquele lugar. Sabe, quando a presença do Senhor é real, minhas irmãs, em qualquer ambiente que você for, em tudo aquilo que você fizer e você sentir essa presença tão maravilhosa, Ele está validando e falando, filha, eu sou com você, eu estou com você. E isso é maravilhoso. Uma vez, há muitos anos atrás, nós estávamos orando acerca de uma denominação na qual nós fazíamos parte, e no momento da nossa oração aqui em casa, do nosso culto doméstico,
A minha filha foi muito usada por Deus e ela falou: Olha, o Espírito Santo de Deus não está mais ali. E ali me deu uma tristeza tão grande no meu coração. Eu fiquei muito entristecida, assim, porque é claro que tem pessoas de Deus, tem pessoas que buscam o Senhor com sinceridade, mas por conta das agendas, por conta de tantos movimentos, a pessoa esquece de colocar o Senhor em primeiro lugar. Então, melhor do que começar bem, minhas irmãs, é terminar bem. Porque muitos têm começado muito bem, seja um grupo de oração, seja um devocional, seja uma mentoria, seja uma igreja não, né? Nós somos a igreja, uma denominação, seja o que for, às vezes começa muito bem. Mas no decorrer do tempo a pessoa se perde por conta de tantas outras coisas, de vozes, por falta de experiência com o Senhor. Então, o meu pedido aqui para você é que nunca nós venhamos, nenhuma de nós, venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que venhamos manter os nossos corações alinhados com o coração do Senhor, sabe? Porque às vezes é muito fácil julgar, é muito fácil você apontar o dedo e falar, olha, aquela pessoa está fazendo isso. E nós, como que estamos fazendo quando nós julgamos também? Então percebe que é muito sutil. Então, que nós venhamos cada vez mais conservar essa presença, sermos guardiãs desta presença, sabe? Essa presença que é o nosso tudo, essa presença que verdadeiramente é o nosso tudo, é o nosso ar que nós respiramos. Então, que nunca venha faltar a presença do Senhor na sua vida, na sua casa, que a sua atmosfera seja uma atmosfera celestial. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito animada, muito contente. Essa semana eu recebi muitos testemunhos. Por parte de muitas de vocês com relação ao culto do domingo passado. Quando acabou o culto, você percebeu, todos insistiram com relação às ofertas, né, para que viesse pessoas ofertarem, e eu vi ali uma insistência por parte do Espírito que usou o pastor Maico. Toda vez que eu vou falar pastor Maico, vem apóstolo Maico. O pastor Maico, veio a pastora Wênida e continuaram insistindo. E naquele dia não houve muitas ofertas. Eu acho que só uma, duas, alguma coisa assim. Não foram muitas, né? E aí eu olhei assim e eu falei assim: Amém, Senhor, o Senhor sabe. E aí quando foi? Segunda começaram as pessoas ofertando. Segunda, terça, quarta-feira ofertando. E eu falei assim: Senhor, muito obrigada. E dentro dessas ofertas, minhas irmãs, muitos testemunhos surgiram, sabe? Muitas pessoas testemunharam de liberação de documentos, de portas abertas. E ali até uma pessoa, ela falou assim: Patrícia, eu não falei nada para você que eu tinha ofertado na segunda-feira, por conta que eu falei, não, eu não quero que isso seja barganha com Deus. E eu falei, ela falou assim, eu estou testemunhando aqui para você porque eu estou maravilhada, porque era algo que estava emperrado, era algo que não estava, né, dando certo, e eu fui, eu senti no meu coração de fazer uma oferta. E quando eu ofertei, no mesmo dia, gente, saiu a liberação dela e eu fiquei maravilhada. E com as ofertas, com os dízimos, eu pude juntar esses dízimos e ofertas e nós conseguimos ajudar 3 famílias no Natal. Sabe, e eu fiquei tão maravilhada de poder ajudar, sabe, essas pessoas que no momento não tinha nada para comer. E ali, por conta de você, por conta de nós aqui, a gente não conhece, eu não conheço eles, mas eles puderam ter um Natal também, ter um alimento ali para estar, né, ceando, né, junto com a sua família. E isso muito alegrou meu coração e me deu força, sabe? Quando fala assim, ó, vale a pena. Vale a pena ser profeta, vale a pena continuar, vale a pena sim se esforçando, vale a pena sim continuar recebendo pedrada, vale a pena, porque não é por nós, é por ele, é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre você, né? Nós temos visto hoje, eu tenho comentado muito com meu marido que estamos vivendo em um tempo onde que estão surgindo sim muitos falatórios, né? Às vezes a gente fica até desanimados, né? Quando a gente olha para a realidade das denominações, da igreja do Senhor Jesus Cristo nesse tempo. Quem ainda não preparou, prepare aí o seu cálice, prepare o seu pão, tá? Que hoje nós iremos ceiar. Então você olha para a realidade, muitas vezes é espantoso, você fica enojado com tantas coisas, mas Jesus nunca mandou você olhar para o homem, é olhar sempre para Jesus, né? O autor e consumador da nossa fé.
Então vamos olhar para o Senhor Jesus e vale a pena sim continuar servindo o nosso Deus, continuar, sabe, olhando nos olhos dele, porque ele vai te surpreender. E se você está aqui é porque você está com o coração sedento por mais dele. Amém? E eu quero falar hoje sobre os dízimos e as ofertas. Eu tinha preparado essa palavra para domingo passado. Eu tinha esquecido que eu tinha pedido a Aline para fazer a oferta, como sempre, né? E olha só a palavra que Deus colocou no meu coração. Sim, é possível você olhar para as circunstâncias financeiras que enfrenta, independente o quão insuperável possa parecer, e você rir do inimigo. Então, sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração no domingo passado, quando eu escrevi isso aqui? É possível você rir da situação adversa na sua vida. E aí você pode me perguntar, de que forma, Patrícia, eu posso fazer isso? Sabe qual é a chave? É conhecer as promessas de Deus e agir de acordo com aquilo que o Senhor está falando ao seu coração. É agir de acordo com o que as Escrituras diz, aquilo que Ele está ministrando na sua vida. Então é tempo do corpo de Cristo experimentar uma vitória espiritual na sua área financeira, no seu pilar financeiro. Porque olha só como é gratificante a gente poder ajudar. Sabe, muitas ofertaram com R$ 5, com R$ 20, mas no montante, quando a gente junta, a gente pode ajudar outras pessoas. Então, como é bom você sim ser livre das dívidas, como é bom sim você ter uma prosperidade financeira. Então, Deus, ele tem um povo, ele tem chamado um povo, a sua igreja, pelo qual o nome dele será glorificado através da sua vida, através dos seus relacionamentos, através da sua família, através das suas finanças, através do seu profissional, através de tudo aquilo que nós fazemos. Assim como levantou os judeus para um propósito divino, Jesus, Deus também está levantando o corpo de Cristo, cristãos, sabe, com um propósito também divino, pessoas que estão alinhadas com o coração do Senhor. Então Deus se manifestará por meio deles no final dos tempos. Deus vai usar você nesses últimos dias. Deus vai usar você com tudo aquilo que você tem. Por meio da sua manifestação sobrenatural, Deus proverá. Deus irá prover em tudo aquilo que tiver na sua vida. Então, quando você for ofertar e dizimar, não fique preocupado porque não vai te faltar. Mas a palavra diz que a gente tem que dar com alegria, não é por necessidade. Eu estou fazendo porque é minha obrigação. Não. A palavra diz lá, se eu não me engano, se alguém quiser compartilhar aí conosco, quiser pesquisar, eu acho que é em Coríntios que fala que nós temos que dar com alegria. Olha a motivação que tem que ser. Você tem que dar com alegria. Você tem que dar, sabe, com uma motivação correta, de alegria no seu coração. Sabe, você não pode dar nem por necessidade e nem por pressão, sabe? Mas é com o coração alinhado com os céus. E por meio da sua vida, a manifestação do sobrenatural, Deus irá fazer com que você viva o inesperado. Que você viva, sabe, aquilo que você jamais viveu na sua vida. Porque você terá provisão para a sua vida e para as outras pessoas. Porque Deus está levantando uma geração nos tempos finais. Pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo. Pessoas que ouvem e obedecem a voz do Espírito Santo e se coloca diante de Deus como sacrifício vivo. Então, quando, minhas irmãs, meus irmãos, quando eu me coloco diante do Senhor como sacrifício vivo, eu não tenho apego a nada. Então, essas pessoas têm se reunido e têm cultivado a santidade. Você percebe que no meio de tantos falatórios, de tantos acontecimentos que nós temos visto sim acontecendo, né? De tanta difamação, de tanta corrupção, né? Em tantas outras denominações, eu vejo Deus juntando um povo santo, um povo, sabe, que teme ao Senhor, um povo da parte do Senhor, sendo juntados, alistados para esse grande exército, sabe, com retidão, com santidade, para o cumprimento do propósito de Deus, o nosso Deus onipotente que estabeleceu para os tempos dos fins. Então, e o que acontece? A Bíblia também diz
que seria necessário que houvesse os escândalos, mas ai de quem vem os escândalos. Então Deus irá liberar uma unção financeira sobre as nossas vidas, sobre aquelas pessoas que são fiéis, sobre aquelas pessoas que estão rendidas diante deles, sabe, de uma forma muito singular, de uma forma que o mundo jamais viu, porque nós seremos cada vez mais sábios diante de Deus, diante dos homens, porque a sabedoria que Deus nos dá não é a sabedoria que o mundo conhece, mas é a sabedoria que vem dos céus. Assim como soube, assim como houve ali por meio dos judeus, Deus veio ali, né, e trouxe uma bênção. Deus também, nesses últimos dias, fará algo extraordinário no meio do seu povo. Assim que Deus liberar essa unção, que ainda não houve, eu acredito que ainda está. Eu creio que o Senhor está juntando, eu sei que o Senhor está alinhando as motivações dos nossos corações. Eu vejo claramente, gente, eu falo através da minha vida, eu falo por mim aqui, eu vejo Deus testando as motivações do meu coração o tempo inteiro. E aí, quando nós somos testados, nós somos aprovados ou reprovados? Então, Deus, nesse tempo, ele está liberando uma unção financeira sobre o corpo de Cristo. É sobre a igreja, é sobre aqueles que têm o coração totalmente voltados para o Senhor. Muitos experimentarão milagres, cancelamento de dívidas, contas de longa data sendo pagas, que mantém, sabe, os indivíduos presos em dívidas em tempos assim, que você fala assim, meu Deus, eu já até desisti, porque eu não tenho nem mais esperança. Você vai ver. Você vai ver e você vai testemunhar que isso você vai ver assim, ó, sendo pagas, sendo, sabe, tiradas. Isso eu creio, sabe? Será algo tão miraculoso? Será algo assim, sabe, de dívidas sendo sanadas? Algo assim sobrenatural que nós vamos ver, sabe? Algo que nós vamos ver. Aí você não precisa, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Você não vai precisar de orar para ninguém falir. Você não vai precisar para ninguém, sabe, cair. Não, o filho de Deus, ele não faz oração contrária. O filho de Deus não ora para ninguém, ele ora para outras pessoas que estão no mundo serem salvas. Por que vocês concordam comigo que se eu oro, uma pessoa que não conhece a Deus, ok. Se eu oro pro fracasso dela, isso vai voltar contra mim? Porque essa é uma semente? Eu não posso fazer isso. Então eu já aprendi essa pregação também, que nós precisamos, porque o ímpio amontoa as riquezas e entrega nas mãos dos justos. Mas não é dessa forma, você orando pro mal dele, para ele falir e tudo. Isso é uma oração feiticeira. Então, quantas orações feiticeiras nós aprendemos ao longo do tempo? Algo errado. Porque Deus, ele é santo. Ele é santo, eu não posso. Labão, ele foi próspero por conta de quem? De Jacó, que estava lá. Ele foi próspero e ele se tornou rico. Mas nem por isso ele mudou 7 vezes, não foi? O salário de Jacó. Mas nem por isso, nem por conta das falcatruas dele, ele deixou de prosperar. Sabe qual é o segredo aqui? Quando nós temos o nosso coração alinhado com o Pai. Quando nós temos o coração assim, ó, com o coração vulnerável a Ele, com a motivação certa, com a motivação no lugar certo, sem idolatrar dinheiro, sem colocar ele no lugar de Deus, colocando no lugar certo, sem se corromper com nada, o Senhor vai fazer você prosperar no deserto. Pode todo mundo estar endividado, pode todo mundo não estar dando certo, mas você vai florescer naquilo que você fizer. Pode, sabe, você ir vender din-din na rua, ou laranjinha, alguns sabem, né? Ou geladinho na rua. Não sei como é que vocês conhecem aí. E você será próspera. Sabe por quê? Porque você está com o coração alinhado com o coração do Pai. E você foi aprovada. Então, e quando eu oro para que outras pessoas prosperem, quem prospera sou eu. Percebe? Porque tudo é semente. Eu aprendi ao longo da minha vida que tudo aquilo que eu oro, tudo aquilo que eu oro é uma semente. Tudo aquilo que sai dos meus lábios são sementes. E essa semente, provavelmente eu vou ter uma colheita dela. Então, que nós possamos, nesse tempo, ouvir essa mensagem aqui. Você vai comer o peixe. Agora, quem aqui é o doido de comer o peixe e engolir a espinha? Eu nunca vi. Você vai comer uma costela. Você engole o osso da costela?
Não. Você vai comer o peixe, você engole a espinha do peixe? Não. Você tira a espinha e come apenas a carne. Então, assim seremos nós. Nós iremos ouvir essa mensagem. Vocês estão aqui analisando, vocês são cheias do Espírito Santo, vocês têm o espírito de revelação, vai falando amém. Você tem o espírito de discernimento, vai dizendo amém. Então, o Espírito Santo vai testificar ao seu coração. Mas também, seu coração vai ficar assim: nossa, mas com isso que essa palavra aqui não me desceu muito bem. Então você vai perguntar para o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter essa maturidade espiritual para com isso também. Então, há pessoas sob um tamanho jugo de dívidas e será algo tão sobrenatural da forma que Deus vai fazer com que ela saia, mas não vai ser de um plano natural, não vai ser com as próprias possibilidades, será algo sobrenatural que nós veremos, algo que nós veremos ainda nesse tempo e nessa estação. Então, quando Deus revela um plano para abençoar e fazer prosperar o seu povo, e este começa a agir de acordo com o plano que Deus dá. Você recebeu um plano de Deus e você coloca em ação. Aí você vai ver o inimaginável acontecer na sua vida. Então receba esta profecia no seu espírito e haja com fé, com confiança no Senhor. E pergunte para Ele: hoje é o dia de ceia, hoje nós iremos ceiar. E pergunte ao Senhor: Senhor, como que está a motivação do meu coração? Como que anda, Senhor? Como que está aqui ó, o meu coração? Será que está inflamado? Será que o meu coração está totalmente, sabe, desencorajado? Eu quero te dizer que quando você crê no Senhor e coloca, sabe, a sua confiança nele, o mais ele vai fazer, e o mais ele vai fazer. Então esse é o tempo onde, sabe, essas dívidas, essas amarrações que tem te entristecido, te abatido, vai sair na autoridade que há no nome de Jesus. E ali tem uma mulher, né, uma mulher que o marido dela morreu. Ela não tinha uma outra fonte de suprimento, de suprir as necessidades da família dela. E ela estava totalmente endividada. E o credor foi buscar os filhos dela. Vocês conhecem essa história? Foi buscar o filho dela para vender como escravo. Minhas irmãs, imagina você que é mãe. O marido morre. Aí o seu filho sendo levado como escravo, como que não fica o coração de uma mãe? Sabe? Com forma de pagamento da dívida, o filho é levado. Se alguém um dia precisou de um milagre, esse milagre foi dessa mulher. O pagamento de dívidas, com certeza, foi dessa mulher. Essa viúva estava desesperada. Já havia partido o marido e agora ela enfrentava a possibilidade de perder os seus dois filhos. Em um desespero, ela implorou pela ajuda de Eliseu, o profeta. E aí diz aqui, né, na palavra. A palavra vai dizer vai dizer o seguinte: teu servo, o meu marido. Vocês percebem que ela fala: o teu servo, o meu marido morreu. Então significa que ele servia a Deus. Sim ou não? Ele estava ali no meio dos profetas. Eliseu conhecia ele. E tu sabes. Olha, tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos. Dois filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que tem em casa. Tua serva não tem nada além de uma vasilha. Diga-me de que você tem casa. E ela responde azeite. Eu só tenho azeite, só tenho um pouquinho de azeite lá. Então Eliseu ordenou-lhe que ela tomasse emprestado. Vai lá nos seus vizinhos, vai lá, chama todo, vai lá, fala com seus filhos e pegue o máximo de vasilha que vocês puderem. Não poucos, mas o tanto quanto conseguisse. Depois disso, ela devia ir para casa, fechar a porta e começar a derramar, sabe, o azeite ali que possuía nas outras vasilhas, colocando do lado uma de cada e indo enchendo. Isso foi o quê? Um milagre. Mas para que ela vivesse esse milagre, a viúva precisou agir. Fala, agir. Ela precisou agir.
Ela agiu com base na palavra do Senhor, que falara por meio do profeta. Ela fechou a porta da sua casa. Tem coisa que não precisa ninguém saber. Tem coisa que não é para sua amiga saber. Tem coisa que não é para ninguém saber. O Senhor vai falar com você por meio da palavra, por meio de um profeta, com você. E ele vai falar com você. E você vai ficar quietinha, sabe, gerando o seu milagre. Ela tomou as vasilhas de azeite e era tudo que lhe restava. E ela começou a derramar. E começou a derramar nas vasilhas. E os filhos iam trazendo as vasilhas e o azeite ia transbordando dentro daquela vasilha. E à medida que ela derramava o azeite, o Senhor multiplicava. Agora eu falo, você imagina aí a alegria e a surpresa dessa viúva, que ela sentiu cada vez mais, sabe, de trazer o suprimento e vendo o milagre do escape na vida dos filhos. Porque olha só o que as dívidas faz. As dívidas levam a pessoa a um cativeiro, onde ela perde a alegria, ela pode perder a própria vida. E não é isso que Deus quer. Sabe? Então é a surpresa que a viúva sentia cada vez mais, que os filhos iam trazendo as vasilhas ali, os vasos, e ela percebeu que as vasilhas de azeite ainda estava cheia, cada vez estava cheia. Aí o azeite parou de se multiplicar apenas quando não havia mais vasilha para encher. Então, quando todas as vasilhas encheram, ela disse aos seus filhos: traga-me mais. E eles respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Eu quero profetizar sobre a sua vida em 2026. Sabe que essa unção do Senhor, esse azeite, esse óleo fresco que é derramado dos céus, não vai parar. Enquanto você estiver de joelhos, com as mãos levantadas para cima, do alto não vai parar de derramar um óleo fresco, uma unção do Senhor que despedaça todo jugo. Em o nome de Jesus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O azeite na sua vida não vai parar de correr. Você terá para você terá para sua filha, você terá para os seus filhos, você terá para o seu marido, você vai ter para sua casa, você vai ter para as outras pessoas, para os seus amigos, você vai ter para quem precisar. E não vai faltar em nome de Jesus. A mulher recebeu de acordo com o número de vasilha que havia recolhido. Se ela tivesse recolhido 100 vasilhas, ela teria, sabe, recebido 100 vasilhas de azeite. Se ela tivesse recolhido 10 ou 15 vasilhas, ela teria recebido apenas 10 ou 15 vasilhas de azeite. A viúva foi até o Eliseu e contou-lhe o que havia acontecido. Ele disse: vá, vende o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver da sobra, do que sobrou. Então, a mulher, ela agiu de acordo com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor que falara por meio do seu profeta. Então, não despreze quando você vê o profeta profetizando. Não, você não vai aceitar a palavra de maldição. Você não vai. Eu tô vendo você no hospital. Você vai falar: eu repreendo agora em nome de Jesus. Porque essa não é a palavra do Senhor. A não ser que você queira. Mas eu não recebo. Eu dou descarga na hora. Ai de quem vier, sabe, vem profetizar coisa ruim pra mim. Eu não recebo. Mas o que vier, o que testificar no meu coração, eu recebo. Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Você tem um espírito de discernimento. Por isso, Deus supriu sobrenaturalmente a necessidade daquela mulher. Assim Ele vai fazer na sua vida. Assim Ele vai continuar derramando do óleo fresco sobre a sua vida para que você prospere em tudo aquilo que você fizer. Deus pegou aquilo que ela possuía, o azeite guardado naquela pequena botija, e multiplicou tanto que ela pôde não apenas pagar a dívida, como também viver, sabe, despreocupada com os seus filhos. Então percebe que o Senhor, ele não está brincando com você. O Senhor, ele não está brincando comigo.
sabendo que Deus sempre ele supre todas as nossas necessidades e que o desejo dele, o desejo de Deus é te abençoar, é fazer você prosperar em tudo aquilo que você fizer, seja na criação dos seus filhos, seja no seu trabalho, seja no seu ministério, seja no que você fizer. Seja onde você for, você será bem-sucedido, seja no campo, seja na cidade. Mas até que ponto vai a sua fé? Nas circunstâncias atuais ou naquilo que o Senhor tem falado para você? Você está pronto? Você está pronta, mulher? Você está pronto para agir com base nas promessas de Deus, com as promessas proféticas que você recebeu da parte de Deus, sobre a libertação financeira, sobre a libertação da sua casa, sobre tudo aquilo que leva o seu nome? Você crê que ele multiplicará todas as suas necessidades, que ele vai multiplicar tudo aquilo, sabe, que ele colocar nas suas mãos? Você crê que ele suprirá todas as suas necessidades? Que irá multiplicar as suas finanças, que ele vai te colocar em lugares altos e firmes que ele tem para você? Ou você está colocando um limite para Deus agir? Deus, o Senhor só pode vir até aqui. Daqui o Senhor não passa. Eu quero te dizer nessa noite que você é um candidato para ver a glória de Deus. Você é uma candidata forte para ver a manifestação da presença de Deus aqui nesse tempo. Amém? Agora eu quero te perguntar: você está pronta? Você está pronto para permitir que Deus quebre as amarras das dívidas e libere uma unção financeira dos últimos dias na sua vida? Se você está, eu quero que você levanta as suas mãos e você diz, confessa, Senhor, eu estou pronta. Derrama, Senhor, sobre mim tudo aquilo que o Senhor tem para derramar na minha vida. Em o nome de Jesus. Então, o primeiro passo aqui, o primeiro passo a você que você precisa dar em direção à quebra dessas cadeias de dívidas, sabe, dessa estagnação e a acolher a provisão que Deus tem na sua vida. É você banir esse espírito do medo, instalado na mente. Sabe, esse espírito, sabe, de insegurança. Esse espírito das trevas que fica querendo, sabe, falar aqui, ó, na sua mente, que você tem um limite. Mas nós temos um Deus ilimitado, que ele faz muito além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O medo impede que a pessoa dê passos de fé. O medo impede cada um dessas pessoas, sabe, de viver o sobrenatural. Impede da pessoa fazer uma oferta, fica retendo, porque tem medo de ficar sem. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou pagar aquilo? O medo de não ter dinheiro suficiente para suprir as suas necessidades ou de não sobreviver impedirá que você seja infiel à palavra de Deus. Agora, quando eu coloco a minha vida totalmente rendida e eu permito que o Senhor arranque esse espírito do medo, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo, eu percebo o manifestar e o agir de Deus nas nossas vidas, na minha vida. Então você pode pensar, tenho todo o direito de ter medo, sim. Mas aí você dá a sua justificativa, porque eu estou desempregado. Ah, porque eu não estou ganhando bem. Ah, é porque o banco não sei o quê. Vai dar um monte. Mas o que o Senhor quer que você faça nessa noite é que você se lance, sabe, totalmente, sabe, não só hoje, mas todos os dias é pegar para a vida. Isso, independente da circunstância que você tem enfrentado, você deve reconhecer que o medo é uma arma de Satanás e que mantém um ciclo do fracasso financeiro ali, ó. E ela vai permeando para as outras áreas das nossas vidas, assim como a pastora Wênida já ensinou aqui. Não é apenas no financeiro, não, mas ele vai pulando. Então você deve rejeitar esse medo e derrotá-lo como filha de Deus, como filho de Deus. O medo não tem lugar de forma alguma na sua vida. Você tem que declarar: esse medo não pode ter lugar em lugar nenhum da minha vida, em área alguma, pois Deus não me deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então você serve, sabe, um Deus real, um Deus que faz de uma forma sobrenatural acontecer. Ele pode mudar a situação, ó, num estalar de dedos.
Sabe, porque é Ele que sustenta o teu povo, é Ele que prospera, vem dele, que tudo é dele, tudo volta para Ele. Os povos da terra é dele. Então, sabendo que Ele, o nosso Deus, é um Deus doador. Sabe? O desejo dele é que você prospere. O desejo de Deus é que você viva de uma forma sobrenatural. O marido dessa viúva, ele teve fé, eu acredito eu, de ser salvo, porque ele era um homem que temia a Deus, mas ele não teve fé nas suas finanças. E você conhece alguém que é uma pessoa fervorosa, é uma pessoa que tem fé, sim. E esse é o primeiro lugar, gente, é a nossa salvação. Mas ela não tem fé para prosperar. Ela não tem fé para ser feliz no casamento. Ela não tem fé para ter os seus filhos salvos. Ela tem fé para ela ser salva, assim como aquele homem. Mas não tem fé para que as outras coisas aconteçam. Então, a palavra também nos diz: uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. Quem tem fé para comer legumes não critica quem tem fé para comer carne. E quem tem fé para comer carne não critica quem tem fé para comer legumes. Cada um na sua fé. E aí? Então ande com pessoas que têm fé. Olhe para a necessidade financeira e ria na cara do inimigo. Ria e fala assim: ó, tá vendo isso aqui? O meu Pai, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Isso aqui já está pago. E você vai profetizar e você vai ver as maravilhas do Senhor. Lá em Jó 5, do 22 ao 23. Jó 5, 22 e 23. Diz o seguinte: da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terá o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. Então você pode rir sim da cara, sabe? Dessas circunstâncias que você tem enfrentado, porque Deus te livrará, Deus te honrará, Deus fará com que você viva o extraordinário pela fé, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus. E a chave para o milagre da extinção das dívidas na sua vida e na vida daquela viúva foi o quê? O agir sob a palavra que o Senhor falou por meio do profeta. Deus usou o que ela possuía para multiplicar e os recursos realizar ali, ó, o grande milagre que ela estava precisando. O que você pode oferecer ao Senhor para que ele venha multiplicar e suprir as suas necessidades hoje? Analisando hoje a sua vida espiritual, como que a sua vida espiritual, a sua vida financeira, a sua vida familiar, como ela está hoje? Talvez você olhe para você nesse estado e você fala assim: "Ah, mas eu não tenho nada para dar". Mas Deus usou uma pequena quantidade de azeite para suprir uma grande necessidade, sobre a palavra profética de libertação financeira, sobre aquilo que o Senhor tinha para a vida dela. Então, o Senhor quer fazer na sua vida hoje de uma forma extraordinária. E Deus quer levar você para além das limitações da sua mente natural, a fim de que você possa crer e receber o milagre do cancelamento das suas dívidas, em o nome de Jesus. Amém? Eu vou colocar aqui o Pix, e você pode ofertar com alegria. Não é por necessidade. Ah, eu vou fazer isso. Não, não, não faça, não faça. Não faça. Se você vai fazer com alegria, com fé no seu coração. E no momento que eu compartilhar aqui o QR Code, eu quero pedir a Valquíria, a minha Mari, para ela dar um testemunho aqui do que aconteceu na vida dela e o que ela fez também lá no domingo passado. Val, você pode falar? Você pode compartilhar? Oi, Paty. Enquanto você fala, e eu vou compartilhar o QR Code, tá? Pode falar. Tá. A paz, amadas, amados do Senhor. Essa semana passada, a gente teve o culto, né, sobre transferência de finanças. E aquele culto foi assim, foi uma bênção, gente, que eu mastiguei aquilo ali, aquela palavra, a segunda-feira, o dia inteiro, igual vaca mastiga capim, sabe? Devagar.
para absorver e aprender. Porque o que acontece? É, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender que a lei de Deus, né, é a semeadura. Se a gente não semear, a gente não colhe. E há uma batalha travada na nossa mente todas as vezes que a gente vai ofertar ou dizimar, porque a gente fica preocupado com o que vai faltar. A nossa preocupação é essa. Mas se eu der tanto, vai faltar para o aluguel, vai faltar para a compra, vai faltar para a escola, vai faltar para isso. Mas Deus, ele é provedor, né? E aí no domingo, eu queria ofertar, mas não tinha como, gente. Aquele dia não estava assim financeiramente abençoado, estava abençoado, mas eu não tinha como fazer aquela oferta que o pastor falou. Só que eu coloquei no meu coração. E quando foi na segunda-feira, eu fui fazer uma limpeza, que a gente aqui trabalha muito com isso, né? E quando eu cheguei na casa da cliente para fazer essa limpeza, tinha dois cheques, o do meu pagamento e um pagamento que ela me deu de tips de Natal. E quando eu peguei aquele cheque na hora, Deus falou no meu coração: isso não é seu, semeia na obra. Gente, eu vou falar pra vocês, viu? Não é fácil, não. E aí, eu peguei aquele cheque, falei: eu vou depositar o cheque e vou abençoar a obra na vida da pastora Patrícia. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente tem que honrar, né, as pessoas. E a Patrícia, ela tem se disposto a fazer o ID do Senhor. E eu fiz aquela mentoria com ela, como minha vida, assim, minha mente abriu, gente. Por causa da mentoria, a gente sabe que não é fácil. Ela é uma mulher de Deus que vive na obra, mas pelo fato dela ser de Deus, a gente sabe que o reino de Deus, ele é movido por fé, mas também por dinheiro, porque a gente precisa do dinheiro para pagar as contas. E aí eu depositei, gente, eu fiquei naquela guerra de segunda-feira, terça-feira. E quando foi quarta, Patrícia? Quarta foi véspera de Natal, quinta foi Natal. E na sexta-feira eu saí de manhã e falei assim: eu vou lá sacar o dinheiro e vou fazer essa transferência agora. Gente, foi muito engraçado. Cheguei lá na loja para fazer a transferência. Aí eu falei com a menina: eu queria fazer uma transferência. A menina, Aí eu falei: a chave do Pix. A menina falou: olha, eu preciso do CPF, do nome completo. Eu falei: Jesus. Aí liguei pra Patrícia, a Patrícia não atendia. Mandei mensagem: mulher, cadê você? E nada, e eu tinha que ir trabalhar. Aí eu falei: ô Jesus, tem misericórdia, e agora? Eu não posso ficar retendo essa semente. E aí eu fui trabalhar, mas quando Deus tá no negócio, ele não deixa a gente quieto. Não deixa. Quando eu tava vindo embora, já tava escuro, faltava 5 minutos pra loja fechar. Eu lembrei, eu parei no sinal e aí Deus me trouxe a memória. Aí eu olhei rapidinho, vi que a loja estava aberta, parei na loja, liguei para a parte lá da loja e depois que eu expliquei para ela o que estava acontecendo. Por quê, gente? Porque olha só, eu só senti no meu coração na segunda-feira, no domingo de abençoar e eu não tinha condição. Quando foi na segunda-feira de manhã, que eu cheguei na casa da cliente, tava dois cheques lá. Um era o meu pagamento e outro era aquilo que não era meu. Então, assim, eu compartilhei com a Paty porque eu sei, tenho certeza, convicção, que nós não devemos ser guiados pelo que a gente vê, mas a gente tem que ser guiado por fé. E essa semente, ela foi lançada. E eu, todo tempo eu lembrava do que o pastor falou, que ele contou a história do irmão dele, que Deus falou para ele, ele fez ali o Pix na hora. Não é o dinheiro que faz a virada de chave, mas é a nossa ação de fé. E Deus sabendo que a nossa fé em ali honrar aquilo que ele colocou no nosso coração é que vai agir no mundo espiritual ao nosso favor. E aí, quando foi ontem, aconteceu uma outra situação que eu falei, verdadeiramente Deus estava nesse negócio. E assim, a gente crê, não é fácil, há uma batalha travada na nossa mente, porque Mamon, eu comecei a ler um livro, eu tenho até que terminar, que fala Derrote Mamon. Quem é Mamon? Mamon é um senhor, né? A Bíblia fala disso. E se a gente deixar, ele governa a nossa vida. Quantas vezes a gente vai falar que eu queria fazer isso, mas eu não tenho dinheiro, eu queria fazer aquilo, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro,
mas eu tenho Deus que é o dono do ouro e da prata. E ele abre porta onde tem parede. Se ele quiser fazer, ele vai fazer, porque ele é o maior interessado que a obra dele seja feita. Ele é o maior interessado, porque quando a gente faz qualquer coisa, quando a gente recebe qualquer coisa que a gente testemunha, é o nome dele que está sendo exaltado. Então, ele é o maior interessado. E outra coisa que eu estou apanhando todos os dias, é uma surra todo dia. Aprender a descansar no Senhor. Descansar. Descansar. Ele traz recursos. De onde vai vir, como o pastor falou semana passada? Não sei. Mas eu sei que vai chegar. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem crê aí, liga o seu microfone e fala aleluia, glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Aleluia, glória a Deus. glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Gente, foi uma enxurrada de tantos testemunhos. Aleluia, que sabe, eu fiquei assim, meu Deus do céu, maravilhada, né? Que o nosso Deus, ele é lindo, ele faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, porque ele é Deus. Então, minhas irmãs, vamos continuar com essa fé no Senhor, a fé inabalável, uma vida de fé e não de lógica, percebe? Então, que esse ano de 2026, que nós estamos às portas aí para entrar, que nós venhamos viver uma vida pautada, sabe, na fé, olhando para Deus, não para circunstâncias, não uma fé lógica, não aquela coisa lógica, porque a fé, muitas vezes você vai olhar e você não vai ver, você vai ter circunstância que você vai olhar e você vai falar assim, mas já morreu. E a fé vai vir te provar para você falar assim, declare vida, e isso vai acontecer. Então a vida com expressão de fé, viver uma vida, viver 2026, 2027, 2028, 29, 30, até Jesus voltar com essa fé no seu coração. Lá em Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então que em 2026 Deus nos chama, sabe, para viver uma vida de fé, não uma vida de lógica humana que você não vai compreender não, mas uma vida que você vai olhar nos olhos do Senhor e vai ver esse azeite sendo derramado em tudo aquilo que é seu, porque o que vem do Senhor não te limita. O que vem do Senhor é para transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Porque a lógica, ela limita, mas a fé, ela expande, a fé multiplica, a fé faz o inimaginável. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a lógica, ela calcula, sim ou não? Mas a fé confia em Deus, que não pode falhar. Ou pode? Alguém sabe aqui, tem alguma história na Bíblia que fala que Deus fracassou, que Deus falhou? Eu não conheço. Eu conheço um Deus que está no trono. Eu conheço um Deus que ele não está ausente. Eu creio um Deus que ele está com os olhos sobre você, com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, te guardando, te protegendo, te cercando por trás e por diante sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a sua família. Ele está colocando as mãos dele. Porque Deus dá promessas, minhas irmãs. Meus irmãos, Deus dá a promessa, mas ele não vai dar mapas. Ele não vai dar mapas. Vamos ver lá. Gênesis 2:1. Em Gênesis 2:1 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu a Abraão um mapa, mas uma promessa. E saiba que você vai entrar 2026 com uma promessa. Ele não mostra todos os detalhes, porque deseja, sabe? Porque ele deseja que a nossa dependência esteja totalmente nele, porque a direção vem dele. Então, 2026, não espere roteiros prontos. Confie nas promessas do Senhor, confie na promessa e caminhe pela fé, olhando nos olhos do Senhor, porque ele vai te surpreender. A dependência total em Deus é algo que tem que ser, sabe, totalmente certa na sua vida. Lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz: confia
Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus não quer que você dependa da sua lógica humana, mas da presença dele na sua vida, porque ela é suficiente. Se joga no colo do Pai como filha, como filho, hoje, agora, porque é ali que está a sua direção, é ali que está a sua confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então não olhe para a demora. Abacuque 2:3 diz, porque a visão ainda para um tempo determinado. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. O tempo da demora não é o tempo de desistir, mas o tempo, sabe, de você dar passos ousados, de você falar assim, eu confio, eu espero, eu permaneço alinhada, eu permaneço alinhado com o Senhor. A promessa de Deus não falha e não pode falhar. Então, esse ano de 2026 será um ano de você ser ousada, ser ousado na sua fé. Josué 1:9 diz o seguinte: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, onde você for, o que você for fazer, você será ousada, você será dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não se contente com o velho, caminhe com o novo que Deus tem para a sua vida nesse tempo. Viva pela fé, não pela lógica humana que você tem visto. Confie nas promessas, mesmo sem mapa, mesmo sem GPS, mas você é cheio do Espírito Santo de Deus. Então dependa totalmente dele, dependa totalmente de Deus. Não desanime com a demora, mas avance, caminhe para o novo que Deus tem para a sua vida. Então, minhas irmãs, meus irmãos, eu quero te dizer que os céus estão abertos, os céus estão rasgados já. Hoje, dia 28/12 de 2025, os céus estão abertos. Então, se mova em direção às promessas que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Os céus estão abertos sobre a sua casa. Lá em João 1:51 vai dizer o seguinte: na verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos dos céus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando o céu se abre, não há barreira que impeça o mover de Deus na sua vida. Eu quero falar para você nessa noite que, olha, aquilo que está tentando te resistir, aquilo que está tentando, sabe, te esmurecer, não vai impedir o mover de Deus na sua vida, na sua história, em o nome de Jesus. É tempo de acreditar, é tempo de crer no sobrenatural do Pai na sua vida, porque você está disponível para viver os milagres, para viver a promessa do Deus vivo na sua vida, na sua casa, em tudo aquilo que leva o seu nome, em o nome de Jesus. Então mova-se em direção às promessas que o Senhor já te deu, que Ele já te revelou. Josué 1:3 diz: todo lugar que pisares a planta dos vossos pés, vou te dar. Tenho dado, como disse a Moisés. A promessa já foi liberada, mas é preciso se mover, é preciso um agir da sua vida. Você precisa se mover em direção, em rumo às promessas que o Senhor tem. Josué não recebeu apenas uma palavra, ele teve que entrar na terra e conquistar, ele teve que derrubar gigantes. Sim ou não? Josué não ficou parado esperando, mas ele avançou com fé. Ele viveu as promessas e se cumpriram não apenas da vida dele, mas de todo o povo. Então confie no Senhor. Olhe para ele, olhe nos olhos do autor e consumador da sua fé. Não permita que a dúvida venha paralisar a sua ação.
Mas se mova com fé, com determinação, com confiança no Senhor. Busque santidade, busque, sabe, a presença do Senhor por meio da palavra dele. Deus quer que você confie plenamente nele. Pedro, quando confiou, ele andou sobre as águas. Quando duvidou, ele começou a afundar, diz lá em Mateus. Quantos de nós começamos confiando, mas quando estamos ali, sentimos inseguros, com a incerteza e começamos a afundar? Então, o tempo é hoje, a hora é agora. Lá em segundo Coríntios 6:2 diz o seguinte: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não espere o amanhã. O mover de Deus é para hoje, é para agora, esse exato momento. O ano novo não é apenas uma data, é uma postura de uma nova criatura, do que o novo já começou na sua vida, com a transformação de mente. Você pode imaginar que a virada de ano pode começar agora, nesse exato momento, nessas 19h07, horário de Brasília? Zaqueu não esperou o outro dia, ele subiu na árvore e recebeu Jesus na sua casa, naquele mesmo momento. Então não espera. O ano novo é quando eu entendo a urgência do cumprimento da promessa de Deus na minha vida. É quando eu mudo a minha postura, eu mudo a minha forma de falar, eu mudo a minha mente. Uma metanoia, mudança de mente. Lá em Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. O povo de Deus não é apenas um calendário, o novo de Deus não é apenas um calendário, é uma transformação no seu interior, no seu íntimo. Quando você decide viver pela fé, você se torna um próprio sinal do novo de Deus aqui na terra. Você é o próprio milagre de Deus. Você é um agente de milagres de Deus por onde você passar. Amém? Então permita que essa presença tão maravilhosa que nós temos agora, que nós temos nesse momento, sabe, encha e transborde todo o seu ser. Paulo, antes de perseguidor, depois apóstolo, ele se tornou o novo de Deus para as nações, lá em Atos diz. Então, os céus estão abertos agora na sua vida. Não espere 2026 chegar para você desfrutar desses céus abertos aí que você está contemplando e pode contemplar nesse momento. Mova-se em direção àquilo que o Senhor está falando hoje, agora. Confie sem duvidar nas promessas do Senhor, porque o tempo é hoje, a hora é agora. O novo de Deus começa quando você diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, nós recebemos, meu Pai, esse mover do Senhor nas nossas vidas. Meu Deus amado, que cada uma de nós possamos nos levantar e confiar em direção às tuas promessas. Pai querido, nós não queremos duvidar, mas confiar plenamente no Senhor, porque aos seus amados o Senhor dá os sono. E eu declaro, meu Pai, nesta noite profética, Pai, que este é o tempo é agora. O novo começa agora em nós e através de nós, em cada uma das minhas irmãs, dos meus irmãos, porque o teu Espírito Santo nos faz viver o novo, Pai. Ah, Senhor amado, porque o Senhor está nos chamando para gestar, para gerar o futuro, Pai, que o Senhor tem preparado para nós, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram e jamais penetrou no
no coração humano, é o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então eu quero te dizer que você é uma geradora do seu futuro, você é um gerador do seu futuro. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, assim diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que esperais. E o que você tem esperado? Para te dar o fim que esperais. Lance mão do medo, lance mão das dúvidas, lance mão. Espera do Senhor tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Pensa nas coisas altas. Deus já escreveu o futuro, mas Ele te chama para ser participante, uma participante ativa desse plano. Você não é apenas uma espectadora, você não é apenas um espectador, você é um gerador, você é uma geradora do seu futuro, de milagres e transformação que começa no aqui e agora, porque Ele sonhou com você. Maria foi escolhida para gerar o Salvador. Ela se tornou literalmente uma geradora do futuro da humanidade. Assim o Senhor está dizendo para mim, para você nessa noite: volte a sonhar, volte a sonhar, volte a orar de madrugada, volte a ter sonhos, volte a ter esperança. Lá em Joel 2:28 diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas sonharão, e os vossos filhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e o Espírito Santo reacende os sonhos que estavam apagados hoje na sua vida e na sua história. Se você parou de sonhar, hoje é o tempo de voltar a sonhar nos sonhos de Deus, porque Deus quer liberar novos projetos, novas visões sobre você, sobre a sua família, em o nome de Jesus. José, ele sonhou e se levantaram contra ele. Mas um grande propósito estava para ser vivido, mesmo passando por prisão, mesmo passando, sabe, por desespero, mesmo passando por deserto, sabe? Tem deserto, meus irmãos, que está te levando para você viver e ver dias melhores, de cumprimento das promessas, assim como na vida de José. Mas esses projetos, essas promessas serão duradouros e não passageiros. Deus, ele tem um caminho para você. E Isaías 43:19 declara: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Deus não apenas dá sonhos. Ele abre o caminho para você passar, ele rega com as águas dele, as águas do Espírito, as águas que descem do trono de Deus, rega os seus sonhos, rega os seus projetos, rega aquilo que você carrega de missão, de visão, de propósito que você carrega, porque você é um gerador, você é uma geradora de futuro. Mesmo quando parece não haver saída, ele cria uma entrada no deserto e rio em lugares secos. Pare de tentar compreender como que Deus vai agir. Ele age diferente de como você imagina, ou sonha, ou pensa. Moisés diante do mar vermelho, não havia caminho, mas Deus abriu o mar e mostrou que ele é o caminho. Jesus, ele é o caminho, ele é a vida. Então você é chamada, você é chamado para gerar o futuro que Deus já colocou dentro de você, que Deus já planejou, olha a palavra, já planejou para a sua vida. Então volte a sonhar, porque os sonhos que Deus colocou dentro de você são maiores que os seus, por isso que às vezes assusta.
Confie, porque Ele tem o caminho para você, mesmo quando você não vê e não entende. Então, em 2026, você vai viver, sabe, de uma forma intensa na presença do Senhor. Viva como alguém que carrega dentro de si um futuro para a manifestação da glória de Deus, aonde quer que você vá, em nome de Jesus. Eu quero que você fale aí hoje, eu quero que você declare com os seus lábios, fala assim: Senhor Jesus, hoje eu recebo hoje o chamado para gerar o meu futuro, porque esse futuro, Pai, ele é glorioso, ele carrega a tua presença. Diz aí, eu decido voltar a sonhar, porque eu sei os planos que o Senhor tem para mim, são planos de paz e de esperança. Eu confio que tu tens o caminho para mim, o caminho de vida eterna. Mesmo quando eu não consigo enxergar, Senhor, eu decido hoje confiar e entregar. Porque quando eu confio, eu entrego, o Senhor trabalha. Faz de mim, Senhor. Repete aí, fala assim: faz de mim, Senhor, uma expressão viva da tua promessa e do teu futuro, Senhor, em o nome de Jesus. E para finalizar, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você carrega uma voz da promessa. Os ambientes que você entrar, os ambientes que você tiver, você vai, sabe, estar inundada com a glória de Deus, porque a sua voz será revelada e não silenciada em nome de Jesus. Lá em Jeremias 1:9 diz: e estendeu o Senhor a mão e tocou na boca e diz-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. A partir de agora, o Senhor coloca as palavras dele na sua boca. E você vai declarar as promessas, o cumprimento do Deus vivo em nome de Jesus. Deus está te levantando. Deus está, sabe, levantando a sua voz para que ela ecoe aos quatro cantos desse mundo e que haja vida e que haja salvação e restauração aonde você for, em nome de Jesus. A sua voz não mais será silenciada, porque você carrega a promessa, você carrega um destino, e é um destino profético de vida e de esperança. Em o nome de Jesus, as palavras que você libera têm poder para construir um futuro e uma esperança em nome de Jesus. Jeremias, mesmo jovem e inseguro, Deus colocou palavras proféticas em sua boca, que muda gerações, que muda destino. Assim fará na sua vida. Assim fará na sua história. As palavras carregam as promessas de Deus. Isaías 55:11 diz: assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então as palavras, elas não são neutras. Quando você fala em fé, você libera a promessa, você libera a vida, você libera a semente. Quando você declara a palavra de Deus, ela se cumpre, o propósito fará o que foi enviado. Eu sinto libertação nessa noite. Oh, rarabaxo, eu vejo o Senhor levantando mulheres, araracantaralabaçou, como um estrondo, requeterebassuriandaralabás, nesta geração, requetereandaralabás, assim como Ezequiel, ao profetizar sobre os ossos secos, viu vida surgindo onde havia morte, requeterebassuriandaralabassuriandaralabás. Eu quero declarar que novos ambientes você entrará, racantaralabaxuri cantaralabassuri cantaralabás.
Eu quero declarar em nome de Jesus que sonhos, que projetos de Deus vai se encontrar em nome de Jesus, novos ambientes, novas atmosferas. Ha, cantaralabassuriandarabassou. Você será colocado pelas mãos do próprio Deus. Ha, ralabashuri cantaralabás. Lá em Lucas 1:41 diz: E aconteceu que ouvi Isabel a saudar de Maria. A criança saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Assim será com você. Você encontrará com Marias, você encontrará com Isabéis, que quando você vê os projetos vão estremecer e os sonhos virão ser realidade. Maria e Isabel representa a conexão de Deus nesse tempo na sua vida. Em 2026, Deus está te chamando para novos ambientes corretos, sadios. Sabe, que vai revelar a glória do Senhor aonde você passar em nome de Jesus, e aonde você for e tiver trevas, este lugar terá luz. Novos relacionamentos alinhados, conexões que fazem parte do propósito do Senhor, vai saltar dentro de você, vai soltar no seu ventre em nome de Jesus. Ambientes totalmente bordados com a mão de Deus, feitos pelas mãos de Deus. O Senhor te colocará em nome de Jesus. Lá em Salmo 139:16 diz o seguinte: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formados, quando nenhuma delas havia ainda. Então Deus está bordando ambientes, Deus está construindo ambientes com as suas próprias mãos. Ele está preparando o cenário para que os seus projetos, aquilo que você carrega, aquilo que você está gerando, se manifeste na autoridade que há no nome de Jesus, e você venha testemunhar que só o Senhor é Deus, que a sua voz seja revelada nesse tempo, que o Senhor derrama agora, neste momento, uma nova unção sobre a sua vida. Que as suas palavras, que carregam palavras de destino, seja agora liberado dos seus lábios, e que haja em nome de Jesus Cristo um rompimento em nome de Jesus. Você está grávida da promessa do Senhor. Vocês estão gerando as promessas do Senhor. É o ano do cumprimento. 2026 é o ano do cumprimento. Se eu fosse você, eu anotaria em lugares onde eu iria ver, porque vocês vão ver profecias ruins, mas você vai liberar esta palavra do Senhor para a sua vida. Eu estou grávida das promessas, e 2026 é o ano do cumprimento da palavra do Senhor. Em o nome de Jesus, é o ano onde eu serei cada vez mais próspero, onde o meu corpo é saudável, onde a minha família é restaurada, onde a minha família é ativada com os propósitos do Senhor. Então aprenda a discernir como Deus age. Agora, nesse instante, em nome de Jesus. Isaías 55:8-9 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, assim diz o Senhor. Deus não age segundo a lógica humana, segundo aquilo que você quer. Nós precisamos discernir o mover dele, avaliando como ele quer fazer em nós e através de nós, porque para cada indivíduo Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra. Em o nome de Jesus. Tem alguém na casa? Vocês estão aí? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Louvado seja o seu nome, Glória a Deus, Jesus. é Então, forte. Aleluia. antes Glória de a Deus. encerrarmos, de participarmos aqui do corpo de Cristo e do sangue, eu quero perguntar para você: quais são as orações que precisam ser feitas por você, já que falamos de oração ousadas, falamos de uma ousadia? Pergunte aí a você mesmo como está o seu coração.
Quais são as motivações do seu coração? Lá em Salmo 139, do 23 ao 24, vai dizer: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, como que andam os seus pensamentos? Fala com o Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, arranca esses pensamentos maus, esses pensamentos contrários. Analisa você aí. Pergunta aí, Senhor, como eu vou ficar grávida dessas promessas? Que eu não sei, eu não tenho ainda. Como eu vou ficar, Senhor? Tem muitas que já estão pela fé. Lá em Lucas 1:38 disse então a Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Maria se tornou grávida da promessa porque ela creu e se rendeu à palavra do Senhor, assim como aquela mulher, aquela viúva que nós lemos. Para ficar grávida da promessa, é preciso receber a palavra com fé no seu coração e guardar no coração como Maria fez, guardar no coração e esperar o tempo do cumprimento. Será que existe alguma coisa impossível para Deus? Para o homem pode parecer impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então eu quero declarar sobre a sua vida e que ela esteja gravada na tábua do seu coração e na sua mente. Que 2026 é o ano do nascimento das promessas de Deus na sua vida. Se você crê, você diga amém em nome de Jesus. Lá em Abacuque 2:3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado. Se tardar, espere, porque certamente virá e não tardará. Em 2026, eu quero profetizar que as promessas que você carrega vão nascer. Vai ser o melhor ano da sua vida, onde você estará cada vez mais alinhado com o coração do Senhor. O tempo de espera está chegando ao fim, em nome de Jesus. Ana, depois de anos de oração, gerou Samuel. Depois, sabe, veio a resposta viva da sua súplica. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, um tempo onde você vai discernir como Deus está agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, na nação, no seu país onde você mora. Em nome de Jesus, que você venha estar com o coração totalmente rendido ao Senhor, que você esteja cada vez mais alinhado com o coração do Pai, em nome de Jesus, que você seja ativada, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo, porque esse é o tempo determinado, onde o Senhor está fazendo uma coisa nova, sabe, algo está surgindo, e você está percebendo, porque você carrega o espírito de discernimento e de sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Em o nome de Jesus, Deus abre um caminho onde nem tem saída, em nome de Jesus. Ele está preparando uma estrada nova para a sua vida, espiritualmente, em tudo aquilo que leva o seu nome, está trazendo um frescor dos céus. Em o nome de Jesus, Deus está fazendo algo que você não está compreendendo nesse tempo, mas Ele está fazendo em nome de Jesus. Esse é um tempo da renovação espiritual na sua vida, é um tempo de esperança viva, mesmo em meio às crises. Eu quero declarar a abundância de Deus na sua vida, na sua casa, em tudo aquilo que leva o seu nome. É um ano de ser ousada na fé, de ser ousado na fé, para confiar e confessar as promessas que Deus já liberou para a sua vida. Eu quero declarar um ano de portas abertas, de crescimento, de restauração, em o nome de Jesus Cristo. Esse ano de 2026 é um ano que Deus está fazendo algo novo, uma unção nova que está transbordando um tempo de cura, Arabachuri cantaralabás, onde você vai expulsar demônios, onde você vai libertar pessoas, onde você vai ser usada para curar enfermos, porque Deus está abrindo caminho no deserto e rio no ermo. É tempo de uma renovação na sua mente, em nome de Jesus. É um tempo onde as misericórdias do Senhor serão renovadas a cada dia na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que 2026 é um ano dos sonhos, dos projetos que vem do Senhor nascendo, onde as provisões do Senhor virão sobre a sua vida, onde você não sentirá falta de nada, onde você vai emprestar e não tomará emprestado.
Em o nome de Jesus, que você venha ser a testemunha viva do Deus vivo, em nome de Jesus. E eu quero que você declare aí, eu recebo em nome de Jesus. Eu quero que você declara nessa noite, fala assim, ó, que as minhas palavras carregam as promessas e o destino profético em o nome de Jesus, porque Deus está te conectando a novos ambientes, a novos lugares, a novas pessoas, como Maria e Isabel, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que 2026 seja um ano de renovação e de esperança aonde você for, em o nome de Jesus Cristo, que você fale assim, amém, eu creio, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que presença maravilhosa. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você separe aí o seu pão, que é o corpo que representa o corpo de Cristo, o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. A Santa Ceia é um memorial instituído por Jesus para a igreja. Nunca se esqueça do seu sacrifício. É um momento de reflexão, de gratidão, de renovação de fé. Lá em 1 Coríntios 11, do 23 ao 24, diz: Porque eu recebi do Senhor e que também vos ensineis, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. O cálice representa o sangue de Cristo. Semelhante, também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebei em memória de mim. O cálice representa o sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, que nos purifica, que nos dá acesso à nova aliança em Cristo. Mas antes de tomarmos, eu quero dar alguns segundos para que você examine a si mesmo, porque lá em 1 Coríntios 11, 28 diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim coma deste pão e coma deste cálice, mas antes você precisa refletir como está a sua vida. Confesse os seus pecados. Reconcilie com Deus. Peça perdão ao Senhor. Nesse momento, eu quero que você olhe, examine quem você precisa perdoar nessa noite, antes de você cear, antes que você coma do pão e toma do vinho. Eu quero que você peça para que o Espírito Santo venha falar com você. Oh, papai querido, em nome de Jesus. Pai querido, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai querido, a ceia é um ato de obediência, Pai. É um momento em que nós estamos aqui como corpo de Cristo, Senhor, para participar, Senhor, do pão e do cálice. Senhor, é um momento tão profético, Pai, onde anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Pai querido, mas nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, palavras faladas, meu Pai, pensamentos, meu Pai amado, longe daquilo que o Senhor quer. Se maltratamos alguém, Senhor, nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Se, meu Pai amado, desagradamos, meu Pai, o teu Santo Espírito, nós te pedimos perdão em nome de Jesus. Se vemos alguma coisa, se nós vimos alguma coisa, se ouvimos algo que não veio do Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos purificar em nome de Jesus. Lava-nos hoje com teu sangue carmesim, Pai. Purifica-nos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, pelo teu sangue derramado por nós. Hoje, Senhor, ao nós participarmos, meu Pai amado, do teu sangue, Pai, em o nome de Jesus Cristo, e comermos do teu pão, Senhor amado, que nós sejamos totalmente purificados, corpo, alma e espírito. Nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus, para vivermos em santidade, em comunhão contigo, até que o Senhor venha. Ah, papai querido, aquela que entrou aqui desanimada, com o corpo cansado, que seja renovado em nome de Jesus. Se entrou alguém aqui enfermo, Pai, no nosso meio, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus Cristo, ser curado agora, na autoridade que há no teu nome, Jesus. Que cada um aqui receba a cura no seu corpo, na autoridade que há no teu nome, em o nome de Jesus Cristo, em o nome de Jesus.
Então partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comem, isso é o meu corpo. Em nome de Jesus, esse é o meu corpo. Vamos comer do corpo de Cristo, em nome de Jesus, com devoção, em momento de oração. Coma. Todos nós vamos participar do corpo de Cristo. Em seguida, tomou o cálice e deu graça, e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele, todos vocês. Esse é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Bebam todas. Aleluia. Uh, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada pelo teu pão. Obrigada pelo teu cálice, Pai, pelo teu sangue derramado por nós. Obrigada, Jesus, porque nós temos, meu Pai. Nós temos, meu Pai, essa esperança, Pai, que é o Senhor. Obrigada, Jesus Cristo, e nós estamos aqui para celebrar. Somos felizes, estamos contentes, felizes, alegres, Pai, porque nós temos o Senhor em nossas vidas. Pai querido, muito obrigada pela tua presença manifesta no nosso meio. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, por todas nós. Muito obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Harabashore cantaralabassuri andarabassoi andaracantaralabas. Oh, rararashere keteri andaralabassuri andaralabashere keteri andaralabas. Rararabashere keteri andaralabassuri andaralabashe keteri andaralabas. Pai querido, em nome de Jesus, que seja um novo tempo para cada uma de nós, para nossa casa, para nossa família. Senhor, em nome de Jesus, desperta cada vez mais em nós, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, esse desejo, essa fome pela tua presença. Ah, papai querido, em nome de Jesus, aguça mais em nós, Pai, porque a tua palavra diz que até a vontade de orar vem de ti, não vem de nós. Então ajuda-nos, meu Pai, na nossa fraqueza e que nós possamos estar como as virgens, Pai, prudentes, vigiando, Senhor, enchendo as nossas reservas, que as nossas reservas sejam cheias de azeite, Pai. E esse azeite que eu vi sendo derramado dos céus, de uma forma, meu Pai, contínua, seja derramado, Senhor, nas nossas vidas até que o Senhor venha. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Ache em nós, meu Pai, corações, meu Pai, de verdadeiros adoradores, porque os teus olhos estão por toda a terra, procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Ache em nós, meu Pai, corações sensíveis, corações quebrantados, corações verdadeiros, corações rendidos a Ti. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. E eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus amado, coloca pessoas nos nossos caminhos, Senhor, para que nós possamos cuidar delas. Põe as viúvas, Pai, traz as viúvas para o nosso meio, traz os órfãos, Pai, aqueles que estão viúvos, aqueles que estão órfãos no nosso meio, para que nós possamos cuidar deles. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus amado, manda, Senhor amado, coloca os famintos, meu Pai. Meu Deus amado, tanto espiritualmente como, Senhor amado, de alimento, para que nós possamos alimentá-los com a tua palavra e com alimento físico também. Traga as pessoas doentes, Pai, para que nós venhamos, meu Pai, ter a oportunidade de orar por eles e eles serem curados em nome de Jesus. Tragam aqueles que estão distantes do Senhor, meu Deus amado, para o nosso meio, para que nós possamos cuidar dessas pessoas em nome de Jesus. Que nós, meu Pai, nesse tempo, venhamos, meu Pai, sermos totalmente, Pai, mensageiros da tua palavra e cuidar das tuas coisas, cuidar, meu Pai amado, da tua agenda, que nós possamos cumprir a tua agenda aqui na terra. Em o nome de Jesus Cristo, e não nos deixa desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, mas mantermos, meu Pai, alinhados com o Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, esta é a minha oração. Na autoridade que há no teu nome. Amém. E graças a Deus. Dani, você pode compartilhar essa visão que você teve, minha irmã?
Aleluia. A Dani ainda está aqui, tá? Você pode compartilhar, Dani? Ou não pode falar? Tá com a Helena. Uma visão aberta, uma cruz imensa fazendo a ligação entre os céus e a terra e as gotas de sangue escorrendo. Aleluia! Glorificado seja seu nome, Jesus. Muito obrigada por essa visão, Paizinho. Ah, papai querido, muito obrigada. Aleluia. Alguém mais teve alguma visão? Alguma palavra de conhecimento que você queira compartilhar conosco? Alguém? Glória a Deus. Alguém aqui? Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Gente, desde quando eu sentei aqui para ministrar, eu sinto o meu corpo pegando fogo. Eu sinto tanta presença do Senhor, eu sinto tanta paz no meu interior. Eu sinto a validação do Pai sobre as nossas vidas. Eu sinto um novo tempo de Deus. Quando eu comecei a falar também sobre aquela viúva e eu vi onde fala, né, que o azeite estava sendo derramado nas vasilhas. Eu via os céus abertos e aquele azeite sendo derramado sobre as nossas vidas, mas não era um qualquer azeite, era o azeite dos céus. Eu via literalmente céus abertos e aquele azeite sendo derramado sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Então, eu creio que quando Deus, ele derramou azeite, né? Era uma unção nova sobre ou um sacerdote, um rei naquele tempo. Então, a Bíblia também diz que se tiver alguém enfermo entre vocês, chama os presbíteros da igreja e unja. Nós temos uma presbítera aqui, viu, gente? A Nani é uma presbítera. Então, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo. Então, eu creio que é um ano de muita cura, muita unção, que Deus já derramou sobre você, para que você ore pelos enfermos e eles serão curados. Que você ore pela falta, por alguma coisa que está faltando e aquilo não será mais falta, mas terá uma abundância dos céus sobre aquilo que leva o seu nome ou sobre a vida de outras pessoas. Faça orações ousadas. Hoje nós estávamos no culto e o pastor falou muito sobre orações ousadas. E eu falei para Milena, eu falei assim, ó, essa fala aí é minha, tá? Essa fala aí não é dele, não. Essa fala aí já é minha. Fazer orações ousadas. Vamos fazer orações corajosas. Vamos, sabe? Né? Tem coisa que o povo fala que é nossa, né? Então, vamos orar para que o Senhor venha nos dar essas revelações dos céus e venhamos andar de acordo com aquilo que o Senhor está nos falando, né? Andar com a consciência da presença, a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, vamos declarar, continuar declarando as promessas do Senhor, porque se cumprirá e não falhará em nome de Jesus. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém teve alguma visão, gente? Não? Pastora, Oi, meu eu amor, queria, pode falar. eu queria falar, foi o que você falou aí no começo, desde o começo do culto, você tinha uma presença também muito maravilhosa. Claro que a presença de Deus está sempre nos cultos, Deus tem manifestado, mas tem dia que é algo especial. E eu passei o culto inteiro hoje chorando. Eu quase nem consegui louvar ali no começo. E tudo que falava é aquele choro, aquele choro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E vinha muito aquele louvor também na minha mente, algo mais que a neve, porque para mim o culto de Santa Ceia, meu Deus, é um culto muito especial. Apresenta a nossa comunhão com o Senhor Jesus, o sacrifício dele na cruz. A irmã teve a visão aí das gotas de sangue. Eu falei, meu Deus, da cruz e da gota de sangue. Então, é só agradecer ao Senhor. E é o que você falou, que Ele está confirmando tudo que Ele tem falado através da sua boca, de cada um de nós. Aleluia, glória a Deus, é isso. Aleluia. Você pode Louvado encerrar seja então, Deus. Thaís, cantando Alvo Mais que a Neve? Um refrão, tá? Eu vou cantar a primeira estrofe e o refrão, tá, gente? Em Meu nome de marido Jesus. começou a cantar lá Meu marido começou a cantar lá na cozinha. Te denunciei. Ele tá lá cantando Alvo Mais que a Neve. Bendito seja o Cordeiro
que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos, que perante o seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvos que a neve sereis. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve serão. Aleluia. Aleluia! Glorificado seja o seu nome, Jesus. Eu gostaria que você estendesse as mãos assim, em forma de receber, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor te guarde em tudo aquilo que você for fazer. Em o nome de Jesus Cristo, que a proteção do Senhor esteja sobre a sua vida, que a proteção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre tudo aquilo que leva o seu nome, seja guardado, protegido, revestido na autoridade que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana e amanhã nós teremos a nossa oração às 18 horas. Venha e chama mais um. Um beijo no coração de todas. E se você tiver um testemunho, compartilha conosco, fala e dê o seu testemunho. Quando você testemunha, você está falando, e Deus vai fazer de novo, você está selando em nome de Jesus. Nesse mês de janeiro, nós teremos muitas surpresas. Todos os dias nós teremos um ministrante, uma ministrante nova às 18 horas, uma pessoa que vai estar ali levando uma palavra, uma oração para nós. Aos domingos nós teremos pastores do meu discipulado ali pregando, levando a palavra, são homens sérios que carregam a presença do Senhor. Então eu creio que esse ano é um ano assim de 2026 assim recheado de coisas novas da parte do Senhor para nossas vidas. Então já convide alguém, já convide um irmão, uma amiga, um parente para estar conosco online tanto às 18 horas quanto aos domingos às 18 horas. Amém? Um beijo no coração de todas e até amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Beijos! 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 Deus Shalom. abençoe. Beijos! Beijos!